Bom, pessoal, estamos aí no áudio, mais um áudio do Levar Adiante, a história de Bill Wilson, com uma mensagem do Arras, chegou o mundo inteiro e chegamos finalmente aqui na página 195, em que aqui ele diz o seguinte, abre aspas, o número de alcoólicos do mundo todo que queriam se recuperar era reconhecidamente de milhões. Como é que ao passo de tartaruga vamos indo, era claro que a maioria deles nunca poderia ser alcançada. Então, o que eu acho que é interessante aqui? No caso do AA, nessa parte aqui. Eles começaram no modelo de validação centralizada, que é o que eu estou discutindo agora bastante no novo livro. A filosofia do AA é a filosofia do Uber. É a mesma filosofia, sem tecnologia. Qual é o problema? Eu tenho milhões de alcoólatras, mas não tenho estrutura para poder alimentar esse tipo de coisa. Então, no primeiro momento, eles começam um processo de validação de pessoas que não eram alcoólatras, para coordenar as reuniões dos alcoólatras. E aí o que acontece? Eles não conseguem fazer isso. E isso que faz a ponte desse livro Quem Está no Comando, que é o próximo livro que eu vou comentar. O Quem Está no Comando é que fala desse livro aqui. Não desse livro, ele fala dos alcoólatras. Por quê? Porque é um modelo que lá no livro já entrando um pouco lá no livro do outro, né? É um modelo que ele fala, é o modelo da aranha e da estrela do mar. A aranha é a validação centralizada, se você cortar a cabeça da aranha já era, e a validação distribuída, que é o que os alcoólatras resolveram fazer. Então o que eles fizeram? Vamos partir para a validação distribuída. Vamos deixar que os próprios alcoólatras resolvam o seu problema. Aí você cria um exponencial. Você mata a validação centralizada. Você faz o modelo. Você adota a filosofia das formigas para um determinado contexto sem tecnologia. E aí, no momento, o que você faz? Aí você vai criar uma coisa interessante que é os 12 passos e as 12 tradições. Os 12 passos têm a ver com o processo terapêutico do alcoólatra, que aí já tem várias coisas interessantes e tal, mas que aí já entra na narrativa pessoal, para discussão de narrativa pessoal. Para a narrativa coletiva, que é o que nos interessa aqui, o que é interessante é a estrutura, as 12 tradições é como deve funcionar um grupo de alcoólatras anônimos. E aí, alguns critérios são usados. Primeiro, não tem líder, porque a validação é distribuída. Não tem líder, tudo é bancado pelos próprios membros, não há doação de fora, a gente já viu no outro áudio que não há promoção, isso faz parte, né, já de uma outra linha de raciocínio, não há o assédio para chamar a gente, a atração pelo resultado, não há líder, não há dinheiro, doação para fora, de fora para dentro. As coordenações são todas feitas pelos próprios alcoólatras e, a partir daí, criou um modelo mais ou menos parecido com o conceito da igreja protestante, que é o conceito assim, você não precisa de um bispo, você não precisa de um cardeal, você não precisa do papa para autorizar abrir uma igreja, que é a validação centralizada. Qualquer pastor que queira reunir pessoas, que é uma coisa importada inclusive do judaísmo. O judaísmo também, o rabino, ele não é escolhido por ninguém, não existe o papa judaico, né? É tudo descentralizado, distribuído. Se a comunidade quiser criar uma sinagoga, ela elege um rabino e a coisa funciona. Há um resgate do Lutero dessa ideia, e aí ele introduz a possibilidade da criação de igrejas a partir desse critério, validação distribuída. Então é essa filosofia de validação distribuída
que aí você precisa estabelecer o algoritmo. O que os alcoólatras fazem é estabelecer um algoritmo de funcionamento. Qual é o algoritmo que eles estabelecem? Olha, temos aqui as 12 tradições. Como é que esse grupo tem que funcionar? Então eles não definem como, quem, de que forma, eles não definem nem quem vai organizar, mas define o como. Que é diferente quando você diz, não, vai ser fulano, beltrano, não, você vai definir o como. Então, ó, o como é esse aqui. Aí você vai fazer a coisa aberta. E aí tem as 12 tradições, tem várias coisas lá que eles vão trabalhar, e dentro dessas 12 tradições, os grupos seguem. E aí você pode abrir os grupos que você quiser, desde que você respeite as 12 tradições e os 12 passos, que é a terapêutica que o pessoal descobriu que é a melhor. E aí, de tempos em tempos, se faz uma revisão da terapêutica. Pelo que eu sei, pouco se mexe. E aí, então, você tem essa possibilidade. O que eu acho que para a gente é muito interessante é que a validação distribuída que o Uber usa tem uma filosofia antes, que ela não estava ela não era um algoritmo, ela era apenas a filosofia. E aí, mas a situação é igual. Eu tenho essa validação distribuída, ela surge no momento em que eu tenho um volume muito grande para resolver, de gente, etc, etc, né? E eu não consigo. É mais ou menos aquela historinha que eu sempre conto da mamãe. Mamãe mima o filho, aí ela vai ter mais um e tem 3, aí vem 4. Aí o que ela fazia com o filhinho? Shampoozinho, amarra o sapatinho de comidinha na boca, nos 4 não vai dar para fazer. Aí o que ela vai fazer? Validação distribuída. Ela não vai ser mais a validadora central. Ela vai deixar todo mundo poder resolver os seus problemas porque ela não tem mais condição. É um pouco por aí. O que vocês dizem?